Olá, estamos começando aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje tem um caminho irretocável. É um músico que já rodou o mundo, um alagoano músico que saiu de Lagoa da Canoa para rodar o mundo mostrando a sua arte, mostrando a sua competência. Eu estou falando aqui do alagoano pertencente a um dos maiores duos de violão do mundo, que é o nosso querido Fernando Melo. Fernando, muito legal estar com você aqui. Já tivemos no outro programa, no Alagoas Arte e Cultura, mas não com essa possibilidade de conhecer um pouco mais da sua personalidade e mostrar um pouco mais de você como personalidade para nós alagoanos, né? E para que nós tenhamos, acentuemos esse orgulho que temos dos nossos fazedores, né? Dos nossos construtores, dos nossos verdadeiros bandeirantes, né? Que são os nossos músicos, nossos artistas, nossos empresários, aqueles que em Alagoas fizeram uma coisa para destacar a terrinha. E você é uma dessas pessoas. Prazerzaço, rapaz, contar com você aqui. Ô, Paulo, querido amigo, é um prazer enorme. Você sabe que a gente tem uma amizade e principalmente essa amizade vem através da arte, né? A gente se conheceu através da arte, né? Da música, né? Desse meio que a gente ama tanto. E é sempre um prazer conversar um pouco contar um pouco sobre a minha vida e sobre o meu envolvimento com a música, né? Só queria lembrar para você que Lagoa da Canoa é do nosso querido outro grande mestre, né, que é Hermeto Pascoal. Eu vim, foi de Arapiraca, que na verdade era município, né? Lagoa da Canoa foi Ah, município de Arapiraca durante muito tempo. Então, na eu verdade, pensei, há eu um. pensei cá comigo que você era também lá da Lagoa da Canoa, né? Não, eu sou. Não, Eu sabia que o Hermeto era de lá, mas pensava, eu já estava preocupado com a água que se bebe lá, que dá tanto músico bom. Eu já ia pegar um pouquinho da água do Lagoa da Canoa para ver se se eu tocava violão ou virava um gênio como Hermeto Pascoal. pois Mas é, né? Mas você é da Arapiraca cidade mesmo, eu, da região urbana de Arapiraca. exatamente. Eu nasci, a família toda é de lá, vem de lá, né? E meu envolvimento com a música desde criança, né? Em casa sempre eram 8 irmãos, né? E meu pai gostava muito de música, então a música sempre muito presente em casa. E a gente forma o primeiro grupo chamado The Lúcius Boys, com 2 irmãos. Um já não se encontra entre nós, que é o Paulo Ratinho, acho que você chegou a conhecer ele, baterista, e o Flávio, Claro. né, que não está tocando mais, né, faz muito tempo. Eu fui o único que consegui sobreviver em cima da música, né? Mas todos tocavam um pouquinho, então o violão sempre esteve presente em casa. E os primeiros passos foram assim, né? Arapiraca era o momento da Jovem Guarda, né? Então a gente assistia aquelas tardes de domingo de Jovem Guarda e acontecia muitos programas de calouro, né? Então todo mundo queria ser um Jovem Guarda e eu também. Então minha vida começou assim e participava muito desses programas de calouros e gostava muito de assistir filmes de Elvis Presley. Então eu digo, olha, quando eu crescer, vou ser um cara. Eu já era muito parecido com ele na época, né? Então, ainda aí eu hoje, digo, ainda hoje você lembra um pouco. então, na verdade, e vendo esses filmes, a vontade de ser, né, de ser um músico, de ser um artista, né? Então, eu gostava de cantar e dançar na sorveteria Pindim, que era uma sorveteria que ficava na praça principal.
E ia lá, cantava e dançava, tomava um sorvetinho de graça, ia na porta do cinema também fazer a mesma coisa, entrava de graça. Então, aí chegava em casa, ficava de castigo, né? Porque meu pai e minha mãe gostavam da coisa da música, mas dentro de casa, não se expondo dessa maneira, né? Mas foi uma época muito frutífera, né? A música começou a germinar ali, né? Na cidade de Arapiraca. Mas, Fernando, me diga uma coisa: antes da música tem um menino Fernando, né? Aquele, o traquino, o menino que brinca, o menino que joga peão, o menino que vai para o grupo, o menino que joga bola, né? Que anda na feira de Arapiraca vendo aqueles cantador. É o menino do interior, né? Claro, de um centro urbano, que é Arapiraca, mas ainda com características interioranas, principalmente na época que você era menino. Como era isso lá? Né? Como você foi estudar onde? Lembra de alguns amigos, algumas presepadas de menino, como diz a história, aquelas que o cara não esquece, né? Como o Chico já dizia, jogar bola de gude, essas coisas. Quem eram os seus parceiros? Né? Aquela de roubar a hóstia do padre na sacristia. Menino do interior tem esse negócio, né? Tem essas conversas e essas lembranças muito legais. Quais são as suas lembranças de menino, da relação também com amigos e com o pai? Como era severo, a mãe como era esse trato com o menino Fernando, que tinha vários irmãos, né? E você é um dos mais novos, né? Eu sou o caçula, né? Sou caçula da família. Paulo, como você falou, todas essas coisas aconteciam, né? Com um garoto do interior, né? A casa onde a gente morava tinha um quintal enorme, então no fundo do quintal se formava um campinho de futebol, onde se juntava toda a molecada para a gente jogar bola, e tinha 5 pés de mangueira, né? E eu adorava filmes de Tarzan, porque daí eu queria ser também um Tarzan, subir na mangueira, então subia na mangueira, jogava bola, e vizinho de casa tinha um hotel, aquele hotel, que era o único hotel que tinha na cidade, que era do seu Elias, e ele acordava muito cedo, já chamando os filhos: Ô Givan, ô Bebi, tá na hora de acordar, tá na hora de acordar. E a gente acordava para brincar, entendeu? A nossa vida era assim, né? De brincadeiras. E roubar fruta é, é, do, do Dos terreno do quintais outro, né? alheios, né? Dos Dos quintais quintais. alheios, né? Então, tinha. é, a mesma coisa se fazia também, né? No quintal de casa. Iam lá e tinha vários tipos de pés de mangueira, né? De manga rosa, manga inchada, ou seja, de vários tipos, manga espada. E tinha uma pintobeira que era exatamente no quintal do vizinho. E a gente gostava muito de ir lá roubar as pitangas, né? Também eu fui coroinha, eu acho que, como toda criança aí de interior, tem essa ligação com a igreja, né? Eu fui coroinha durante muito tempo, não, durante um certo tempo da minha vida, e a gente adorava ir lá para exatamente roubar ostra, aquela coisa toda, e zoar com o sacristão. Então, essa coisa, jogar triângulo, né? Aquele ferrinho lá que a gente fazia muito, bola de gude, que era chimbra, que a gente chamava na época, né? Então, essas eram as brincadeiras. Em casa, meu pai, como tinha uma farmácia, ele trabalhava muito nessa farmácia e foi durante muito tempo político também. Então, eu quase não tinha uma relação quando era garoto. Quem cuidava muito mais era mais a minha mãe, né? Que colocava a Como era o gente de nome do seu castigo. pai? Como era o nome do seu pai? É, José o nome do Lúcio, seu pai? Ele o chegou nome a do meu ser pai. candidato a prefeito, né? Não, esse era o meu tio da família. A minha família foi uma família de De políticos, né? Um políticos. tio meu,
um tio meu era prefeito, tio João Lúcio, outro, o deputado federal, tio Lucinho, meu pai foi vereador e deputado estadual. Então, sempre esteve ligado à política. E antigamente a política tinha um trato que era um cuidado com cada região. Então, havia uma combinação entre eles, o que é que você vai fazer para a cidade. Mesmo os adversários, na época era Arena e MDB, né? Mesmo os adversários eram super amigos, só na hora da eleição que cada um ficava para o seu lado, mas havia sempre uma combinação. O que é que você vai trazer para a cidade? Ah, eu vou cuidar da luz, outro não, vou cuidar do saneamento, outro vou cuidar do CT. Então, a preocupação era preocupação com seus eleitores, com a saúde da cidade, né? Então, era uma relação, em casa sempre teve essa relação política. Então, eu tive muito pouca aproximação com meu pai na época de garoto. Só depois que eu saí, que fui, a família toda se muda para Maceió, é que daí começa uma relação com ele, né? Eu já com os meus 14 anos, por aí. Mas a minha vida de interior foi essa, né? De brincadeiras de garoto, muita confusão, a gente estudava nos colégios. Tinha um irmão meu, que era o Paulo, que ele gostava de arrumar encrenca com todo mundo, e depois falava para mim e para o Flávio, olha, os caras estão esperando lá na saída da escola que vai ter um pega lá. Só que ele arrumava confusão e sobrava para a gente, né? Às vezes a gente apanhava, às vezes a gente batia um pouco. Mas era sempre É. uma coisa muito saudável, né? Era muita alegria, né? No outro dia estava todo mundo brincando junto de novo, né? Lógico, aquela raiva era aquela briguinha, era a briguinha de garoto, de momento, né? E eu acho que todos passaram por isso, né? A vida do interior era uma coisa que a gente se via, todos se viam, todos se conheciam, né? É como se a gente morasse numa área onde todos convivessem juntos, e acordava de manhã e já se via, então a cidade toda se falavam e se ajudavam, né? É uma vida muito saudável e muito alegre também. E aí a mudança para Maceió, como foi? Você já veio para Maceió no sentido de fazer música ou veio estudar? Como é que foi? Aconteceu o seguinte, foi em 67, como a família, os meus irmãos, já estavam querendo já fazer a faculdade, essa coisa toda. Então, meu pai resolveu ir para Maceió exatamente para dar esse suporte todo, né? Essa escolaridade que nós não tínhamos universidade em Arapiraca nessa época. Então, fomos para Maceió exatamente para isso, né? Continuar os estudos. E eu lembro que esse ano foi um ano marcante para mim, porque foi o ano de 67, e onde surgiu o disco que até hoje faz parte da história, né? Que é o Sgt. Pepper's dos Beatles, né? Isso me marcou bastante. Foi a oportunidade também de começar a minha coisa com a música mais profissional. Aos 14 anos, antes mesmo com o próprio Delúcio Boys, chegamos a participar de um programa de calouro na difusora, não sei se era da Odete Lara, alguma coisa assim. Odete Pacheco. Odete Pacheco, Odete Pacheco. Odete Pacheco tinha um programa chamado Programa da Fanta, e era juvenil, para calouros. Então a gente participou com o Velozes Boys e ganhamos o primeiro lugar, um engradado de Fanta. Agora você imagina a festa como foi. Então, aí começou com essa história toda da música. E então, com 14 anos de idade, eu estudava no Dom Vital, que ficava ali no Trapiche, um colégio, e na esquina tinha um conjunto de baile, que era o The Bigs, que eles ensaiavam lá.
e eu gaseava muita aula para ficar vendo os ensaios, né? Até que um dia eu recebi um convite para tocar guitarra base. Só que como eu era menor de idade, pedi para o Ducha, que é o dono do conjunto, olha, você tem que falar com meu pai. Meu pai, na época, era deputado estadual, e o Ducha era quem cortava o cabelo de todos os deputados lá da Assembleia, entendeu? Aí ele foi lá falar com meu pai, ele disse, olha, seu filho tem muito talento, eu gostaria que ele fosse tocar comigo. Aí meu pai, ó, prontamente falou, olha, ele, tudo bem, ele pode tocar, só que ele saiu da porta de casa, ele fica sendo seu filho, e até você me entregar. Então isso foi feito. Minha mãe não gostou muito, porque isso ia atrapalhar os estudos, mas aí eu entrei no conjunto de baile, no The Bigs, como guitarrista base, e tocava no Riacho Doce, numa boate chamada Zingabá. Essa boate era uma boate distante, que é exatamente para namorados, aqueles casais que, não, que faziam meio as coisas meio escondidas, né? Então, tudo ia para essa boate aí no Zingabá, então, que tinha aquela luz negra. Era na vida, digamos, da sociedade alagoana, era comum você dizer, fulano foi visto no Zingabá com fulana. Né? Então, não era aquela coisa, Exatamente. né? Ah, o cara, eita, danoso, vai dar problema. Exatamente. E Geralmente, amigos nossos, geralmente governantes também, que iam muito não, ao todo esse Zingabá. não, eram pessoas importantes da cidade que faziam as suas escapulidas, né? Então, então ia muito lá no Zigabá e a gente conhecia muita gente importante lá. Só como tinha aquela luz negra, poucos se escondiam naquela luz negra, né? Não dava para perceber quem era fulano de tal, mas como a gente tocava lá, a gente terminava conhecendo todo mundo, né? E foi uma época maravilhosa, né? Então, aí daí eu participei de vários conjuntos de baile e, para mim, foi a minha grande escola, né? Porque o conjunto de baile é onde você tinha a oportunidade de tocar todo tipo de música. Que a gente fazia aquelas sequências de bolero, de samba, de rock, ou seja, das músicas que estavam na parada de sucesso, de músicas italianas, francesas e tudo. Então, uma oportunidade foi uma grande escola, né? De flertar com esse mundo da música, através dos conjuntos de baile. Então, estou pensando em vários conjuntos de baile, e a partir dos meus 18 anos, quando meu pai faleceu, então eu já estava completando os meus 18 anos, falei para minha mãe, olha, agora eu vou em direção em busca da minha música, porque Maceió já tinha me dado tudo que tinha para oferecer. E antes disso eu tinha conhecido o Flor e o Carlos Moura, e juntos montamos Cícero Flor. Cícero é o Flor, é bom dizer o nome todo, né? O Cícero Flor. O Nosso Cícero grande Flor amigo Cícero Flor. e o Carlos Moura, né? Porque juntos a gente tinha formado um trio chamado Cogumelos Atômicos. Cogumelo, aquela onda de cogumelos, que todo mundo ia no pasto colher cogumelo, ficar, né, alegre E com os aquele cogumelos, negócio né? também da bomba de Hiroshima, né? Aquele cogumelo atômico lá, né? E também, então a gente juntou todas as duas coisas. Esse trio, na verdade, a gente criou umas composições que era mais ou menos em cima do Carlos Rodrigues e Guarabira, entendeu? Uma coisa, um rock rural. E estava tudo certo. O Carlos o Flor já tinha ido muitas vezes vindo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, o Carlos também, e eu nunca tinha saído de Maceió para vir para São Paulo nem Rio de Janeiro. Mas como tinha essas pessoas, né, os dois parceiros, então formamos o grupo, montando o som. Na semana que era para viajar,
houve um desentendimento entre o Carlos e o Flor, e aí se desfez o Cogumelos Atômicos. E daí o Carlos, é, aí o Carlos foi sozinho para o Rio de Para o Rio. Janeiro e ficou eu e o Flor. E o Flor falou: não, cara, vamos para São Paulo, porque São Paulo eu tenho uns contatos em São Paulo que a gente pode ir e fazer um duo lá e a gente vai manter a nossa música. Eu conheço o Paulo Otran, eu tenho apartamento para ficar, Karen Rodrigues, tudo mais, tem os atores, tem um monte de gente. Aí pegamos um ônibus São Geraldo, demoramos aquelas 48 horas para chegar em São Paulo, batendo na estação da Luz, e descendo do ônibus ele falou: cara, eu tenho uma coisa importante para te falar. Eu digo: não, pode falar. Olha, cara, não conheço o Paulo Otran, não tem lugar para ficar. O Aí maior eu digo: blefe do mundo. mudo. Aí eu digo: cara, mas você tinha falado que conhece todo mundo, como é que a gente vem para cá e sem dinheiro? Porque a gente estava com um dinheiro muito curto, né? Era o dinheiro do ônibus e tinha dinheiro para passar 2, 3 dias para comer, né? Aí ele falou: mas a verdade, a realidade é essa aí. Aí um cara que tinha descido do ônibus, tinha escutado a nossa conversa, ele falou: olha, cara, você seguindo aqui em frente, pega a Rangel Pestana, você vai dar aí no Brás, então você vai lá no Brás, que lá você vai ter muitos conterrâneos, cara que tem muita pensão e vocês podem alugar um quarto lá com o dinheiro que vocês têm. E isso foi o que aconteceu. Chegamos e tivemos a sorte de ter um conterrâneo, e o cara falou: olha, cara, quanto você tem de dinheiro? O dinheiro não dava nem para pagar um mês do quarto, né? A gente dividiu o quarto lá, nessa pensão. Aí ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, vocês ficam com esse dinheiro, vocês têm um mês para me arrumar o dinheiro do quarto aqui, senão vocês vão embora daqui. Eu não preciso do dinheiro de vocês, não. Se vocês tiverem o dinheiro, vocês vão ficando aqui. E assim foi feito. Aí fomos arrumando um dinheirinho para aqui, um dinheirinho ali, e começamos a tocar essa música, né? Eu e o Flor. É... Aí entramos numa seita, que é um cara que tem Deus Negro, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele. E essa seita era o cara tinha onde ele dava palestra falando sobre o livro dele e a gente tocava umas músicas. E daí a gente tinha a oportunidade de ter essa acolhida, de ter comida, de ter um dinheirinho, entendeu? Então ficamos muito tempo com ele também. Foi, na verdade, um momento difícil, né? Mas a juventude é tudo, né? Quando você tem a juventude do seu lado, a força e a vontade de vencer, né? E na minha cabeça, São Paulo é o caminho que eu tenho que seguir. Como diz o Matuto, Fernando, cheio de sangue na guerra, né? Você está cheio de sangue na guerra, tá novo, cheio de sangue na guerra. Então a disposição é muita, né? Para vencer Certo? os obstáculos. E tinha também um contato que tinha a minha avó tinha me dado, que era o primo dela, da família, né? Que era presidente brasileiro da academia, presidente da academia de aviação. Só que a gente teve um azar. Quando chegamos em São Paulo, ele tinha viajado com a família de férias. Então a gente ficou nesse mês onde a gente ficou nessa pensão aí. Depois que ele voltou, aí ele deu uma força, porque ele tinha um escritório, que era uma casa muito grande, e tinha um quarto, e ele cedeu para a gente, né? E então ficamos lá durante um bom tempo, só que o Flo resolveu voltar para Maceió e eu resolvi ficar em São Paulo. Eu digo: não, cara, está muito cedo para voltar. Eram 6 meses que a gente estava tentando as coisas, nada estava conseguindo. E foi nesse tempo
E eu daí conheço esse que vem a ser o meu parceiro de vida, né, em São Paulo, que é o Luiz Bueno. Então a gente começou ele estava fazendo arquitetura, estava se formando em arquitetura, então eu conheci e ajudei, a gente montou um grupo chamado, um grupo de rock progressivo chamado Boiçucanga. Boiçucanga é uma praia aqui do litoral paulistano. E a gente montou essa banda, era eu, ele e o Armando Sincovic. Onde eu fui morar aqui, o pai dele tinha, do Armando, tinha uma fábrica de prata, aquelas colherzinhas de prata, que banhava prata, e se vendia muito, né? Na época. E eu morava num porão, nesse porão, e a gente ensaiava lá. Então foi um momento muito difícil, né? Mas aí o Luiz se formou em arquitetura, eu ajudei até na tese da arquitetura dele, e foi cantada, não foi escrita. Então o grupo apresentou a tese dele, uma coisa meio maluca. E desfeito o grupo, a gente continuou uma amizade muito grande. A gente viu que dentro daquela música do Boiçucanga tinha uma pegada nossa, entendeu? Que a gente tinha muito que acrescentar com isso. Com a nossa música, tivemos algumas paradas. Nesse meio tempo também conheci outros parceiros, Zé Geraldo, cantor Zé Geraldo Mineiro, acho que você deve conhecer, acho que é metade de Minas, com certeza conhece. O Zé fez O muito Brasil sucesso conhece, né? no O Brasil todo festival, conhece. Ele fez festival da Globo, aquele uma Milhão carreira Song. nacional, é. Exatamente. Então, eu toquei na banda dele muito tempo também. E um tempo depois, comecei a fazer parcerias com ele. Tenho 3 músicas na discografia dele. E junto com o Duofel também produzimos vários discos. Então, um tempo a gente foi conseguindo manter a nossa vida de músico, né? Mas tudo muito difícil, porque com o Duofel a gente, essa coisa da música instrumental, para a gente poder gravar nosso primeiro disco, a gente levou mais de 10 anos, entendeu? E foi através do próprio Zé Geraldo que a gente conseguiu, do Zé Geraldo não, através de um produtor alemão que a gente conseguiu gravar o nosso primeiro disco. Você vê como são as coisas, né? Tá um cara de fora para poder perceber a nossa música. Então foi uma história meio sofrida, né? Toquei também muito nesse intervalo entre Duofel e gravar o primeiro disco, toquei muito com os cantores, que para mim foi muito legal reencontrar alguns cantores da Jovem Guarda, como Gerry Adriane, Valdirene, Vanderlei Cardoso, Aqueles que essa você turma da. admirava, né? Aqueles que você admirava lá no começo, né? Você queria, na Exatamente, realidade, ser um jovem guarda. No começo de tudo, você exatamente. queria ser um jovem guarda, né? E teve a oportunidade depois de conhecê-los, né? Mas eu conheci né, nessa ocasião que os caras já estavam decadentes. Como tudo na música no Brasil, há aquele boom, aquela época onde você faz um grande sucesso, depois você é esquecido, parece que você não precisa mais viver de música, entendeu? Se a música não está tocando na rádio, você desaparece na cena. E esses caras todos, eu comecei a encontrar com ele porque tinha um ponto de música aqui em São Paulo, que a gente fazia muito circo de periferia, e todos esses artistas, eles faziam os shows em periferia. Então, toda semana a gente ia, no final de semana, a gente ia nesse ponto, aí apareciam os contatos empresários que levavam a gente para tocar com o Gerard Adriane, com o Vanderlei Cardoso, com o Valdirene, Fernando Mendes, todos esses caras. Esse ciclo de periferia era muitos faziam playbacks e outros levavam um triozinho, um baixo, uma bateria e uma guitarra. O próprio cantor tocava uma guitarra, então levava 2 músicos, daria para pagar e ganhar aquele cachê.
Então a gente fazia uma média de 3 ciclos por noite. E foi muito interessante por isso, né? Conhecer esses artistas, né? Oportunidade de vê-los. Ó, esse cara foi o meu ídolo, hoje eu estou aqui com eles, né? Nesse aspecto foi muito legal, mas por um outro lado era muito triste ver que de repente eram pessoas que estavam esquecidas pelo grande público que tinham, né? Mas nessa época o Duofel já estava existindo. Então, como é a história desse nascimento mesmo? Porque vocês tiveram um tempo com a TT Espíndola, tiveram uma experiência com Hermeto Pascoal. Então, quando é que o Duofel ganha, digamos assim, musculatura brasileira e internacional? Porque vocês rodaram o mundo, você rodou o mundo com o Duofel. Então, qual é esse, digamos assim, esse estalo? Quando foi assim que disse, não, agora o Duofel está pegando um caminho aqui que vai nos garantir viver da nossa música, digamos assim? Olha, teve uma época que eu fui tocar com a TT Espíndola, que ela me convidou, e aí eu falei para a TT, que era uma formação, era eu de violão, tinha um pianista e ela tocava viola e cantava, né? E depois, após o show, eu falei, olha, eu acho que tem um cara que você ia gostar muito, a gente tem um duo de violões, que eu acho que ia dar muito pé a gente fazer um som com vocês. E junto com a TT foi, na verdade, o começo. Junto com ela, nós formamos um trio. E com a TT, a oportunidade de começar a participar dos festivais na Europa, entendeu? Porque dentro do show da TT, ela abria um espaço para o próprio Duofel, que na época a gente não tinha nem visto ainda. Então a gente começa a criar essa musculatura exatamente com a TT Espíndola. Depois, a partir dos anos 90, a gente resolve, então, porque a sobrevivência do instrumentista é sempre acompanhar os cantores. Era ali onde a gente pegava, fazia os nossos trabalhos, mas como a gente não tinha um público, não tinha um cachê ainda definido, a gente ganhava o que oferecia, e na maioria das vezes a gente tocava de graça porque a gente queria um espaço para mostrar a música. Então, esses cantores era o sustento, né, de cada um. E a partir dos anos 90, a gente tomou uma atitude o seguinte: olha, ou a gente vai ficar acompanhando os cantores a vida inteira, ou a gente vai assumir a nossa carreira. E foi uma decisão muito difícil, porque isso significava de, de não ter mais essa sustentação financeira, né? A gente ia ter que batalhar a gente mesmo. Então, a partir dos anos 90, foi momentos difíceis, mas a gente conseguiu superar isso. E a partir dos anos 90, a gente recebe um convite, então, de um alemão, Heinz Kibe, para gravar o nosso primeiro disco lá, chamado As Cores do Brasil. E que teve um grande destaque, a mídia toda europeia e principalmente alemã falava da nossa competência e da nossa música, né? Que era uma coisa única, entendeu? Uma coisa que, apesar de ser um duo de violões, mas a gente trazia, porque os duos de violões era mais na área do erudito, né? E a gente trazia o pop ali, né? Um duo de violão pop. Contanto que na época não tinha nenhum duo para a gente, tipo, se espelhar. E olha, vamos por aqui. Tinha o duo Larry Cornell e Felipe Cataric, que eram americanos, né? Mas no Brasil não tinha nada disso. E havia um certo preconceito também com o próprio violão, porque pensava que era sempre uma coisa de concerto, né? Mas a gente conseguiu fazer esse disco e tempos depois a gente começa a conhecer pessoas importantes dentro do cenário da música instrumental, né? Mas, Fernando, veja bem, eu subverti um pouco a ordem do nosso programa. Então, nós já estamos entrando no Duofel, né? Já entramos mergulhando de cabeça. Antes disso, antes da gente continuar, eu quero exibir aqui uma série de fotos que você nos mandou, né? Elas não estão arrumadas cronologicamente,
mas eu queria que você fosse narrando elas aí, em que situação, que é para a gente fechar aquela parte do menino e do jovem Fernando Melo, né? Para a gente dar uma fechada nisso, e aí a gente retomar o do Orfeu, porque eu também tenho duas músicas aí que a gente vai rodar com o do Orfeu recentes, de um show recente. Então, Renê, nosso diretor de imagem, diretor do nosso programa aqui que está conosco, vamos rodar as fotos do Fernando. Olha aí, quem são essas figuras maravilhosas? Essa, a minha mãe, aí temos a Girleide e a Leda, minhas duas manas aí, minhas duas irmãs. Olha Do aí. lado direito é a Leda, do lado esquerdo a Gisleide. Vamos lá, para frente. Aí são os pais, meus queridos pais, Dona Sila e José Lúcio. José Eles eram Luz, muito que foi festeiros. vereador, dono de E deputado, farmácia, e né? deputado estadual. Aplicou muita bezetacil e deu muito tetrex ao povo lá É, porque era um remédio, né? Qualquer inflamação que a gente tinha, toma um tetrex, aí pronto. Então vamos exatamente, lá, é. vamos para E, frente. e, É. vamos lá, vamos lá. Diz lá, diz lá, diz lá. Isso aí é o Delúcius Boys. Eu estou em pé cantando, Eita! o Flávio de violão, e atrás tem o Paulo tocando caixa. Aí é Ah, exatamente é, é, uma tarde onde a gente fez a apresentação de Natal. E atrás de Papai Noel, um primo meu, o Narciso. Está aí era atrás de tudo em Papai Noel. família. Tudo em Tudo em família. família. Vamos lá. Aí a minha mãe e eu, abraço gostoso, carinhoso e saudades também. Você ainda tinha um bocado de cabelo preto e cabelo, sobretudo, né? Também. Todos nós tivemos, né? É verdade. Aí é com a TT Espíndola. Isso é uma foto de divulgação que a gente fez para os shows da Europa. Gatinha a TT Espíndola, viu? Isso é antes de inscrito nas estrelas. Rapaz, é uma Essa época. linda, linda. Aí isso já é Aí uma é no do foto minha Orfeu. aí. Não, essa é foto de shows que eu fiz aí, já da parte solo minha, com a viola de 10 cordas. Também, aí já é com o duofel, onde eu utilizo um arco de rabeca no violão. Isso também é da época também na época solo meu, começando os meus trabalhos solo. Aí do hotel. Esse é uma foto dos últimos shows que a gente fez, né? Eu do Orfeu, para quem não sabe, foram 42 anos de duo, né? Isso aí também é uma outra foto de divulgação do meu trabalho, com a viola e arte de rabeca. E o do Orfeu, isso aí Olha é a aí. minha família vinda, né? Meu neto e minhas Eita! duas. E a As gêmeazinha, gêmeas. Beatriz, a Olha, Sara e a rapaz. Beatriz. São Tá as vendo? minhas paixões. É, Você que buliu com a moça dos outros, agora tem olha uma aí. filha e duas gêmeas, netas, que é para se E duas preocupar, filhas. né? Para pagar o que fez com os pais alheios. É. Tá certo. Isso aí foi uma viagem que eu fiz, porque a minha filha, em homenagem a mim, ela foi casar em Las Vegas, onde o Elvis fazia muito show lá em Las Vegas. Então Olha, a gente foi para Las Vegas e a gente aparece aí. Eu acho que a próxima foto tem eu com um cover do Elvis. Não, é esse aí, são os irmãos. Eu, o Flávio, o Carlos e o Ronaldo. Essa aqui já é bem recente. Isso aí foi da última vez que eu estive aí para gravar exatamente o Festival Sururu. Aí tivemos um almoço, quando a gente se encontrou aí para almoçar.
Essa aí é a minha filha, meu neto, eu e a minha companheira de vida, Vera, e o meu genro aí, Maurício. Seu genro parece com um Bolos, como é aquele cara que foi candidato aí em São Bolo, Paulo? bolo, Bolo, ele lembra assim de longe, é, lembra o jeitão dele, esse aí com o meu neto aqui, ele com o violãozinho lá, ele adora música também. treinando. É, exatamente já no ofício. Esses aí são eu, minha filha e minha companheira de vida, Vera. Olha Neto ele de novo lá. aí. Esse é uma figura. Agora a história dele não é música. Ó, eu e o Ó, Elvis. você com o cara, ou você e o Elvis, você e o que você queria ser quando rapaz. É, é, Aliás, o que você exatamente isso aí. achava que era. O que você achava que Aham, era. exatamente. Porque lá em Las Vegas tem muito aí Elvis, né? Para tudo quanto é lugar. Tem E eu Elvis peguei para um tudo que aí é lado, né? de uns cabas grandes, viu, cara? Elvis com É, mais de rapaz. 3 metros de altura. Aí com o Esse aí, mestre, né? né? Aí do hotel, eu e o mestre, Neto e Luiz. Sempre quando ele vinha aqui em São Paulo, a gente sempre se encontrava no camarim. Uma delícia. É, velho, Dois velho conterrâneo. E Ernesto, arapiraquense. pois Dois é. arapiraquense, velho. Não, e Ernesto Ele foi o cara. reconhece, ele faz essa ligação com você e Arapiraca, Fernando? Vocês Faz porque, dois têm essa. Porque ele segundo saiu a de lá minha muito mãe, novo também. não, mas segundo a minha mãe era o seguinte, como meu pai era a farmácia, existiam duas farmácias em Arapiraca, uma era do meu pai. E a farmácia sempre foi um ponto de referência, principalmente a feira de Arapiraca, que era considerada a maior feira em extensão do país, atingia mais de 26 ruas da cidade. Então vinha todo o pessoal da redondeza participar dessa feira. E a farmácia era um ponto onde as pessoas iam para comprar os remédios, além de fazer a feira, e passava na farmácia para comprar os remédios e levar para a sua região, né? E, e, e a minha mãe falava que o Ernesto, que a família do Ernesto, aquela família de Albino, chegava de carroça para a feira. Aí vinha Ernesto, vinham os irmãos, tudo, e parava. E o seu Pascoal era muito amigo do meu pai. E comprava lá os remédios. Aí, às vezes, meu pai passava um papel. Ah, vai na casa nos secos e molhados do fulano de tal. Aí meu pai passava um papel com assinatura que seria um cheque para o cara ir comprar fiado lá no secos e molhados, entendeu? Né? Então era assim. Então tem essa ligação. Ele lembra muito dessa parte aí, né, do meu pai, entendeu? Porque ele garoto, ele lembra que passava lá pela farmácia do meu pai. Ah, que bom, que bom. Porque a ideia que eu tenho quando eu vejo, converso com o Hermeto, é como se ele saísse de Arapiraca e nunca tivesse saído, né? É como se ele vivesse sempre lá, no mundo, mas sempre lá, como diz a história, como se Uhum. ele não tivesse. Porque as coisas que ele ouve, a música que ele faz, é sempre com uma referência no rio, que ele mergulhava. Então, é como se ele tivesse saído de lá, como ele não enxerga muito bem, é como se o mundo que ele conhecesse mais é o mundo da Lagoa da Canoa, como diz, o mundo da Arapiraca, das coisas, né? E ele rodou o mundo, né? E ele rodou o mundo, mas é como se isso tivesse. Tanto é que o sotaque dele é bem presente nordestino, é como se ele resistisse em ser de outro lugar. Porque o Ernesto é o seguinte, ele apesar de morar no Rio, mas ele sempre morou tipo em lugares que é bem interior, que é o Jabu, vamos dizer assim, que é uma coisa bem de nordestinos. Então a convivência dele sempre foi com
com isso, né? A mulher era nordestina também, que foi a parceira Dona Ilza, durante muitos anos, criou os filhos todos. Então, ele tem essa característica, né? O E, irmão também e que é uma vivia com ele, né? O irmão o irmão, nordestinão, né? tudo, então, teve aquela coisa de muito de família nordestina, né? Um cara, apesar de ser do mundo, né? A música dele ser uma coisa reconhecida no mundo inteiro, mas ele, na sua essência, ele traz essa musicalidade, as suas raízes, né? E ele transforma isso, né? Ele não fica naquele no, no tradicional. Ele pega aquela essência dele para fazer transformação, fazer com que essa música se modernize, né? E chegue, alcance e seja respeitado no mundo inteiro, né? Como um grande instrumentista, um multi-instrumentista que ele é. Eu quero fazer uma analogia também ao trabalho de vocês, ao trabalho do Duofel, que para mim segue essa mesma linha, de pegar o tradicional e dar a ele uma contemporaneidade, né? Sem perder, como diria a frase lá do endurecer sem perder a ternura, né? Mas é aquela coisa, ser cosmopolita, ser mundial, sem perder a essência, né, brasileira e a essência, sobretudo, do violão. Então, para isso, a gente vai ver um pouco do Duofel aqui e a gente depois conversa sobre o Duofel, sobre essa carreira maravilhosa do Duofel. Já comemos aqui os 46 minutos de programa. Daqui a pouco a gente, né, tá encerrando, mas a gente vai apressar aí para dar tempo de ver tudo. Vamos ver aí, Renê, o Duofel tocando.
Maravilha, rapaz, que maravilha, né? É, Esse, infelizmente, foi o show onde vocês anunciaram que a dupla estava dando. Eu prefiro dizer que ela está dando um tempo. Vocês anunciaram que ela tinha encerrado sua carreira aí. Depois de quanto tempo? são 42 anos, né? Na verdade, a gente resolveu parar de fazer gravações, né? Compor junto. Mas a gente ficou em aberto. Se alguém quiser o Duofel para fazer um show, alguma coisa assim, e pagar o nosso cachê que a gente merece, a gente vai fazer, sem problema nenhum. Claro. A gente parou exatamente a coisa da composição, porque são 42 anos de que a gente já viu que já estava de bom tamanho. Beatles não chegaram, os Beatles chegaram com 10 anos, né? De Beatles, com muito dinheiro no bolso, e a gente, 42 anos, sem grana no bolso, já estava de bom tamanho. Não dava nem para reclamar, né? Poxa, porque tem, poxa. Mas a gente continua, e agora foi legal, porque cada um está fazendo as suas coisas, fazendo o seu trabalho, dando continuidade num trabalho seu. E o Duofel, ele, ele nasceu exatamente de uma vontade de se fazer não um violão tradicional, né? De se fazer, acrescentar alguma coisa dentro do violão tradicional, porque esse violão já existe e é muito bem representado com grandes violonistas, né? Já começar com Baden Powell, Laurinho de Almeida e todos os outros garotos, né? Então a nossa ideia de fazer outras possibilidades com afinações diferentes, uma maneira diferente de tocar. E isso se estende nos trabalhos individuais de cada um. Eu continuo fazendo as coisas. Eu pego uma viola para tocar, mas toco diferentemente do cara que toca uma viola tradicional. Não querendo dizer que isso é melhor ou pior, né? Querendo dizer que É só é, diferente. que é só diferente, que há novas possibilidades. Só isso, né? Então é isso aí. Então, do Orfeu foi para mim foi regra e compasso, como já diria Gil, né? Que a Bahia lhe deu regra e compasso, o Orfeu para mim foi isso aí. E eu acho que, assim, na realidade ele morre enquanto uma perna dele, né? Mas a perna dos shows ainda, como você diz, elas continuam ainda para sacramentar tudo aquilo que vocês fizeram, né? E a gente está chegando muito perto aqui do final do nosso programa. Eu acho que nem a outra música do Ofel vai dar para a gente, porque agora eu queria falar um pouco da sua contribuição aqui em Alagoas, né, como músico, depois de músico conceituado, músico com um nome cravado no mundo do violão, no mundo da viola. Você nunca perde a sua ligação com Alagoas. Veio aqui, gravou uma trilogia do forró, com vários, 3 discos, 3 CDs, que são emblemáticos para o forró brasileiro e o forró alagoano ainda. Né? E agora, recentemente, veio para cá, você, junto com Fernando Nunes e com uma série de músicos, né? Criaram o Sururu Music e tá surgindo um novo movimento que é em busca dessa identidade alagoana, que é a identidade ligada ao sururu. Então, tem aí a sururu fotografia, sururu cinema, todas essas articulações, e vocês juntaram tudo num festival sururu, do qual você fez a direção musical, você, o Fernando Nunes, lá, que é outro baixista nosso, outro grande músico com projeção nacional. Para isso, vocês contaram com o auxílio luxuoso aí e a generosidade do produtor Alan Quintela, que colocou a sua empresa à disposição para realizar isso. O que é, afinal, esse... Mais do que o Sururu Music, eu queria saber de você o que é, na realidade, esse movimento sururu. O que é que ele quer dizer? Porque sururu eu entendo da minha mãe me dizendo: menino, tome caldinho de sururu que é bom para lembrar das coisas, tem fosfato, é bom para a memória.
E eu não gostava muito, e ela, não, mas tome caldinho de sururu, que é muito bom. Na realidade, era barato, né, para comprar, então era o alimento de todos nós. Mas tem a sua sustância, né? As comunidades lacustres viveram do sururu à época. Mas o que é o sururu na composição da amálgama da nossa cultura? É isso, o que é esse diacho desse movimento sururu? Explica para a gente aí. Olha, eu vou só voltar um pouquinho. Acho que tudo isso foi criado, não sei se você lembra, teve um encontro de cultura alagoana na cidade de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Por sinal, você estava presente. E lá a gente teve uma pequena amostra de artes Foi plásticas. patrocinado pela Secretaria de Cultura, inclusive, né? Pela secretária Exatamente. Melina e tal. E lá nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um pouco da nossa arte. Nós tínhamos as carrancas, né? Nós tínhamos os quadros, as pinturas, né? As artes plásticas. E tivemos também a música, com alguns artistas. Então, de lá para cá, surgiu essa ideia. Por que não a gente juntar todas essas artes e sim dar uma cara, porque dá uma cara à arte de Alagoas? Porque a gente é muito forte em tudo isso, na literatura, no teatro, na música, na pintura. A gente tem um vasto material e pessoas que fazem a grandeza dessa arte. Então surgiu exatamente isso. E de lá para cá, eu venho tentando tentar realizar isso em Maceió, para juntar mais gente, porque foi uma coisa meio reduzida em Jundiaí. E eu acreditava que a gente fazendo esse primeiro passo em Maceió, a gente ia juntar mais pessoas para agregar para que as pessoas percebam a arte no total, né? Com fotografia, com cinema, com as plásticas, com a música. Então, foi uma tentativa, e foram vários tempos, de lá para cá, eu acho que 2 anos por aí que correu, e graças a Deus, com a lei Aldir Blanc, a gente conseguiu, através do Alain, escrever esse projeto e conseguir realizar. Então, eu fico muito feliz em ter participado estar participando desse movimento. Porque com isso a gente quer levar para o Brasil inteiro que a gente tem uma arte, como foi todos os movimentos se criam com a união, com um coletivo. Isso foi na Tropicália, com os baianos, isso foi com a música de Minas, com o Cideiro Clube da Esquina, isso foi com o Mangue Beat em Pessoal do Pernambuco, Ceará, o pessoal pessoal do do Ceará. Ceará. Então, por se for nesse coletivo, aí é que dá força, porque sozinho você chega no lugar, mas com essa coletividade a gente chega muito mais. A gente dá para andar muito mais na frente e mostrar um pouco da cara da cultura de Alagoas. Então, para mim, representa isso, representa a nossa cultura. E que aos poucos a gente vai mostrando para o Brasil, né? Então, esse festival está servindo exatamente para mostrar, primeiro, para os nossos alagoanos, que, que não conhecem a nossa cultura, apesar de conviver dia a dia, porque aquela coisa, você conviver com, Passa é, desapercebido, né? com o cantador de feira que está lá, o cara todo dia está lá passando seu chapeuzinho, a importância que aquele cara, quando ele entra dentro de um outro contexto, né? Como a cultura, a literatura de cordel. Então, ele ganha outro aspecto. Então, esse pessoal está seguindo para isso. Primeiro, para mostrar para os nossos alagoanos que a gente sim tem uma cultura, e uma cultura é, é, de muita grandeza, em todos os aspectos, em tudo. Na literatura, na música, como eu falo aqui, que isso já é muito mais percebido, né? É, é,
no cinema, nas artes plásticas. Então, é importante estar sendo esse festival para um primeiro passo, né? E eu acredito que a gente vai dar vários passos com isso. Esse Festival Sururu vai ter 5 episódios, cada episódio desse de umas 3 horas e pouco. Quem tiver, vai lá no canal Sururu, lá no YouTube. Você vai ter, quem não tiver a oportunidade de ver, porque são todas as quintas-feiras, 19 horas, vai ter os episódios lá. E lá você pode ver um pouco da nossa cultura, do nosso Já folclore, tem, do eu abri cinema. lá, quem estiver procurando, minha gente, é só colocar Festival Sururu na busca do YouTube. Festival Sururu, vai encontrar lá. Já vai encontrar o primeiro episódio. E hoje nós estamos gravando esse programa nosso aqui, Fernando, a gente grava anteriormente, depois exibe, a gente está gravando na quinta-feira. Então hoje já vai entrar o episódio 2, que tem Tião Marculino, Eliezer Seton, se eu não me engano, e uma outra E Chau pessoa do Pif. tocando lá. Chau, E Chau Chau do do Pif. Pife, né? O primeiro foi Joatan, foi Negra Cíntia Não, e primeiro foi foi Natan. Não, Natan Natan, Oliveira. Porque Natan Jotan é Oliveira, outro Negra alagoano. Cíntia. É outro É, alagoano, é, Negra é, Cíntia, Natan e Júnior Almeida. Além de e uma Júnior. série de programações do hip hop, do Nando Rosendo, de MC Tribo, mostrando um pouco da vida da periferia, com as visões bonitas, achei, numa laje ali do Jacintinho, que vê o Jacintinho todo. Então, é um pouco realmente da nossa música e da nossa cultura. Muito bom. Então, eu aconselho a todo mundo, dia de quinta-feira, a partir das 19 horas. Se quiserem ver, aí tem 3 horas de programação seguida, não é? Todas as quintas-feiras de setembro. Quem não deu para ver, pode consultar depois, que está lá no YouTube. E ainda, É, quem quiser ver um extrato disso, 1 hora condensada, o programa meu, o outro programa, Alagoas Arte e Cultura, que vai ao ar na Educativa e vai ao ar na TV Assembleia, também vão mostrar, né, durante a semana, 1 hora do condensado de todo esse festival. Então a gente vai ter uma visibilidade muito grande. Mas, Fernando, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Te agradecer demais. O alagoano, eu acho que ficou satisfeito de conhecer um pouco mais do menino, do jovem Fernando, porque o grande músico que você é, todos nós já conhecemos, mas faltava conhecer o traquino, o menino das traquinagens lá de trás, né, que roubava fruta, roubava goiaba e, e Pitomba. e pitomba no quintal dos vizinhos, como dizer. E também o seu quintal era assediado pelas mangueiras e pitangueiras. Né? Bom, é isso aí. Te agradecer demais e deixar aí para tuas considerações finais. Eu que agradeço, Paulo, essa oportunidade de falar um pouco da minha vida, minha relação com a música, minha relação com a família, com os amigos, né? E é sempre bom a gente estar indo de encontro às nossas memórias, né? Porque que elas nos fortalecem. Quando você olha para o passado, você vê que você construiu uma série de coisas. E isso serve como um alimento para os novos projetos que virão. Né? E a gente não está sozinho, a gente tem muita gente envolvida. E eu conto sempre com carinho e atenção dos queridos alagoanos, apesar de estar aqui em São Paulo desde 74, mas meu coração sempre esteve aí e a minha memória musical sempre esteve em Alagoas. Eu agradeço de coração a todos, um beijo no coração. Forte abraço. Aqui a gente vai ficando nessa edição de agora, mas você acompanha as reexibições do nosso Personalidade. Um beijo no coração de todos. Até um outro momento.